Saudações, tudo bem? Se inscreva no nosso canal e compartilhe muita coisa boa nesse nosso curso completo de 88 aulas de física. Nossas aulas 10 e 11 vão tratar dos movimentos circulares. E nessa primeira parte, qual é o objetivo, Carlos? Definir período e frequência, diferenciar a velocidade linear de velocidade angular e compreender a transmissão do movimento circular. Vamos lá? O movimento circular está associado a giro, a volta, e é muito comum tratarmos ângulos em graus. Só que na física é muito comum tratarmos com o radiano. Então vamos lá. O que é um radiano? É a medida do ângulo central que determina na circunferência um arco, que é esse vermelho aqui, ó, cujo comprimento é igual ao raio. Então, por definição, radiano é um ângulo central cujo arco formado por ele tem o mesmo comprimento do raio. E a grande pergunta que você faz é, Carlos, tem como relacionar esse tal de radiano, que é uma medida de ângulo com grau? Tem. Nós já sabemos que 360 graus, que é uma volta completa, equivale a 2πr. Então, que ângulo corresponderia ao comprimento r? Já que esse radiano é quando o comprimento é igual ao raio. Então, ó, fazendo aqui o cruz credo, 2πr vezes θ é igual a 360 graus vezes r. Então, 360 graus vezes r dividido por 2πr. Mas nós sabemos que π é 3,14. Ao substituir, cortando R com R, concluímos que 1 radiano equivale a 57 graus, ok? Então, a partir de agora, quando alguém falar para você em 1 radiano, em graus o equivalente a 57 graus. Mas, como eu disse, vamos nos concentrar muito no radiano, tá bom? E aí, galera, vem uma coisa muito interessante. Como eu vou trabalhar com uma volta completa, a grande pergunta é: quantos radianos terão uma volta completa? Eita, que interessante. Então, vamos lá. Para um ângulo θ qualquer, em radiano, basta dividir o comprimento pelo raio. Ou seja, a própria definição do radiano me diz que ao dividir o comprimento pelo raio, eu terei um ângulo em radiano. Então, preste atenção. Ao dividir comprimento por raio, duas unidades de comprimento, por definição, eu tenho um ângulo em radiano. Então, se eu tenho uma volta completa, Carlos, tem quantos graus? 360 graus. E esses 360 graus equivale a que comprimento na matemática? Lembre da pizza, cachupiri, 2πr. Então, se eu quiser saber o ângulo relativo a uma volta completa em radiano, é só pegar o comprimento do arco, que é 2πr, e dividir pelo raio. Conclusão. O que vai nos interessar para essa primeira aula 10 é só isso. Quanto vale o ângulo em radiano em uma volta completa? 2π radiano. Então, anote aí. Em uma volta completa, o ângulo descrito em radiano é 2π. Porque radiano é a unidade que nós vamos usar no movimento circular, ok? Feito isso, vamos definir agora o que seria um movimento circular uniforme. Seja uma partícula que descreve um movimento circular com velocidade escalar constante. Claro, uniforme significa dizer que o valor da velocidade é constante. Se é circular, sua trajetória é circular. Então, eu tenho o que é um movimento circular uniforme? Uma partícula descreve uma curva com velocidade escalar constante. Nisso, eu preciso saber qual é o tempo que ela gasta para dar essa volta. Por definição, esse tempo é chamado de período. Então, o que é período, Carlos? É o tempo gasto para a partícula realizar uma volta. Ok? Frequência, Carlos. O que seria frequência? Corresponde ao número de voltas realizadas na unidade de tempo. Ou seja, eu posso definir fisicamente frequência como sendo o número de voltas realizadas pelo respectivo intervalo de tempo.
É óbvio que a unidade de frequência é o inverso da unidade de período. Por quê? Porque período é unidade de tempo. Frequência vai ser o inverso do tempo, já que o número de voltas não tem unidades, tá? Então, se a unidade de período for segundo, a unidade de frequência é 1 sobre segundo. E a partir de agora, 1 sobre segundo será chamado de Hertz, Hz ou RPS. Agora, se o período for dado em minutos, aí a frequência é dado em 1 sobre minuto, que é também conhecido por voltas por minuto, ou RPM, rotações por minuto. Então, para calcular a frequência, eu pego o número de voltas e divido pelo tempo gasto, tá? E aí vem uma coisa muito interessante, né? Se eu considerar que o número de voltas é 1, como é que se chama o tempo gasto, Carlos, para dar uma volta? Período. Então deixa eu ver se eu entendi. A frequência é o número de voltas pelo tempo gasto. Então, se eu considerar que é uma volta, o tempo gasto vai corresponder ao próprio período. Ou seja, a fórmula da frequência continua sendo o número de voltas pelo tempo gasto. Só que quando o número de voltas é 1, o tempo gasto é período. Então, esta fórmula aqui, uma fórmula extremamente importante na nossa aula, relaciona frequência e período. A frequência é o inverso do período. Ou, evidentemente, o contrário. O período é o inverso da frequência. Então, vamos deixar claro que, se o período for dado em segundo, como já vimos, a frequência é o inverso do segundo, que é chamado de Hertz. Então, eu só terei Hertz se e somente se o período vier em segundos, tá bom? Muito bem, cara. Então, vamos fazer um primeiro exercício só com essa definição. Exercício chave para a gente começar a entender esse mundo do movimento circular. Uma partícula executa um movimento circular uniforme, o que a gente chama de MCU, com uma frequência de 300 RPM. O que é isso, Carlos? 300 rotações ou 300 voltas por minuto. Então, gente, isso é uma frequência, porque a frequência é o número de voltas por unidade de tempo. Então, essa partícula realiza 300 voltas por minuto. Ele quer a frequência em Hertz. Cuidado! A frequência em Hertz é rotações por segundo. Então, como é que eu vou encontrar o número de voltas por segundo? E na letra B, quer saber o período. Então, veja como é simples. Qual é a fórmula da frequência? Número de voltas dadas pelo tempo gasto. Quantas voltas a partícula realizou? 300 voltas. Em quanto tempo? 1 minuto. Por quê, Carlos? Porque não é 300 voltas por minuto? Entendi. 300 voltas é o número de voltas. O tempo, 1 minuto. Entendi. Só que como ele quer por segundo, 1 minuto. Tem quantos segundos, Carlos? 60 segundos. Então, como é que eu calculo a frequência? 300 dividido por 60. A frequência é 5 rotações por segundo, ou apelidada de 5 Hz. Só que aí, gente, eu posso mostrar para você uma regrinha prática. A partir de agora, toda vida que uma frequência vinha em RPM, basta dividir por 60 para transformar em Hertz. Então, nessa questão, eu já poderia ter feito direto. 300 rotações por minuto, divide por 60, que você vai achar em por segundo, porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, minha frequência é 5 Hz. E como é que eu acho o período? Galera, a frequência é o inverso do período. E o período é o inverso da frequência. Como ele quer o período em segundos, a frequência precisa estar por segundo. Por isso que tem que estar em Hertz. Então, fazendo a continha, o período é 1 sobre 5. Ou seja, 0,2 segundos. Então, o que significa 0,2 segundos? A partícula gasta 0,2 segundos para dar uma volta. E aí eu pergunto a você, Carlos, será que eu precisaria realmente da fórmula que o período é o inverso da frequência? Ou eu poderia usar a lógica? Vamos entender isso melhor. Olha a observação que eu coloquei. Uma outra solução para esse item consiste em perceber que, sendo a frequência de 5 Hz, significa o quê uma frequência de 5 Hz, gente? A partícula dá 5 voltas a cada 1 segundo.
Então, por regra de 3, eu posso determinar o tempo gasto para realizar cada volta. Mais uma vez, o que é período? É o tempo gasto para dar uma volta. Então, se a partícula, realiza 5 voltas em 1 segundo, para dar uma volta, seria que tempo? O período, porque período é o tempo gasto para dar uma volta. Fiz a regrinha de 3 e acho o mesmo resultado, 0,2 segundos. Então, revisa essa questão que é muito interessante. Período, tempo gasto para dar uma volta. Frequência, número de voltas dadas na unidade de tempo. Se era 300 rotações por minuto, se eu quiser saber por segundo, é só dividir por 60. Gostou da questão? Muito bem. Galera, com as definições de período e frequência, chegamos a um momento muito importante, tá? Vamos associar agora, introduzir o conceito de velocidade dentro do contexto do movimento circular. Inicialmente, nós estudamos lá na nossa aula 2, né, Fundamentos da Cinemática, a velocidade escalar. Aqui, ela vai receber sinônimos. Pode também ser chamada de linear ou tangencial. Então, essas 3 palavrinhas, escalar, linear ou tangencial, é aquela velocidade que você já estudou comigo no movimento uniforme, lembra? Pois bem, por definição, o que é a velocidade escalar? Não é a divisão do deslocamento ou espaço escalar pelo intervalo de tempo? Então, a velocidade é o ΔS sobre ΔT. Agora, olha o detalhe. Quanto tempo eu gasto para dar uma volta? É o próprio período. E nesta volta, qual é a distância que eu percorro ao dar uma volta no círculo? 2πr. Então, preste atenção. Ao invés de decorar essa fórmula, veja que ela vem da própria definição de velocidade. Distância sobre tempo. Qual é a distância que eu percorro em uma volta? O comprimento da circunferência 2πr. Qual é o tempo que eu gasto para dar uma volta? Período. Então, eu posso dizer que a velocidade escalar é 2πr dividido pelo período. Mas veja, tem como traduzir essa fórmula da velocidade em função da frequência? Me diga uma coisa, a frequência é o inverso do período? Atenção para essa dica agora. Se quando eu vou botar período na velocidade, ele está dividindo, como a frequência é o inverso do período, a frequência vai multiplicar ao invés de dividir, que é o inverso. Ou seja, se eu quiser calcular a velocidade escalar, linear ou tangencial de uma partícula no movimento circular uniforme, é só usar 2πr sobre o período, onde r é o raio, ou 2πr vezes a frequência. E aí, gostou? Interessante, né, Carlos? Beleza. Do mesmo jeito que tem a velocidade escalar, que envolve distância percorrida em um certo tempo, é necessário agora definir uma nova grandeza pela primeira vez: velocidade angular. Ô, Carlos, o que seria velocidade angular? É o ângulo dividido pelo tempo. Está aqui, ó, deslocamento angular ou ângulo pelo tempo. Quando eu dou uma volta, qual é o ângulo que eu descrevo? 360 graus. Opa! Lembra que eu falei para você que nós não vamos usar grau no movimento circular? Nós vamos trabalhar com radiano. E no comecinho da aula, eu mostrei para vocês que uma volta corresponde a um ângulo de 2π radiano. Então, quando eu dou uma volta, a partícula dá uma volta, qual é o ângulo que ela descreve? 2π radiano. Em quanto tempo ela faz isso? Período. Então, eu posso dizer que a velocidade angular, que envolve velocidade com que um ângulo é descrito, é 2π pelo período. E de forma semelhante à velocidade escalar, como a frequência é o inverso do período, então eu posso escrever que a velocidade angular também pode ser 2π vezes f. Então veja, se você quiser calcular a velocidade angular, basta pegar 2π, que é o ângulo em radiano, e dividir pelo período. Ou 2π vezes a frequência. E aí eu pergunto a você, será que tem como relacionar as duas velocidades? A velocidade escalar, vimos que é 2πr vezes a frequência. E a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Você percebeu que a única coisa diferente entre a primeira fórmula e a segunda é o raio? Pois bem, ó, da primeira, V é igual a 2πr vezes f. Vou só trocar a posição de r com f. Ó. 2πf vezes r. Então me diga uma coisa, quem é 2πf é a velocidade angular.
Então, em outras palavras, posso dizer que a velocidade escalar, linear ou tangencial é o produto da velocidade angular vezes o raio. As unidades, se eu estiver trabalhando no sistema internacional, serão velocidade, anote aí, metro por segundo. Velocidade angular, radiano por segundo. E o raio em metro, tá bom? Então, com essas expressões, nós temos condições de fazer um exercício bem bacana. Eu queria que você agora desse uma paradinha, anotasse essas fórmulas que nós vimos agora há pouco, né? A velocidade escalar, as duas, depois a da velocidade angular, as duas, e depois a relação entre elas, tá bom? Para que a gente possa fazer esse excepcional exercício 2. Então vamos comigo. O pneu de um veículo descreve um movimento circular uniforme, com uma frequência de 900 RPM, ou seja, dá 900 voltas por minuto. Sabe-se que o raio do pneu é 30 centímetros. Determine para um ponto na periferia do pneu a velocidade angular em radianos por segundo e a velocidade linear em metros por segundo. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer. Primeira coisa, gente, vamos transformar a frequência para segundo, porque como é radiano por segundo, ela não pode ficar em RPM. E você ainda lembra como é que eu transformo de RPM para Hertz? Vimos no exercício 1. Toda frequência em RPM, se eu quiser transformar para Hertz, é só dividir por 60. Então, a frequência seria 15 Hertz. E aí ficou fácil, porque tendo a frequência, de graça para achar a velocidade angular. 2π vezes a frequência. Então, 2π vezes 15, 30π, a unidade de velocidade angular, radiano por segundo. Então, a velocidade angular desse pneu é 30π radiano por segundo. E como é que eu calcularia, Carla, a velocidade linear, escalar ou tangencial? A frequência, mais uma vez, sabemos que era 15. E o raio, como ele quer em metro por segundo, o raio tem que vir para metro. Como é que eu transformo de centímetro para metro, hein, Carlos? Anote aí. Um metro tem 100 centímetros. Então, de centímetro para metro, eu divido por 100. Então, usando a formulazinha da velocidade escalar, 2πr vezes a frequência. O R, 0,3 metros, a frequência é 15. Então, deu 9π metros por segundo. Mas, opcionalmente, eu poderia encontrar a velocidade escalar, ou linear, fazendo W vezes R. W eu já sei que foi 30π na letra A, e o raio é 0,3. Observe, 9π metros por segundo. E apenas uma observação. Se você lembrar que o π é aproximadamente 3,14, eu posso fazer 9 vezes 3,14 e encontrar que a velocidade linear da periferia do pneu, porque é um ponto na borda, né, é 28,3 metros por segundo. E se quiser em quilômetros por hora, ainda lembra o que é que faz? Multiplica por 3,6. Então, esse carro aí, gente, tem uma velocidade escalar de 102 km por hora. Então, veja que interessante. Se você conhecer a frequência de giro de um pneu e o raio, você consegue encontrar a velocidade escalar que esse carro está se movendo. Interessante, né, Carlos? Gostei, viu, Carlos? Carlos, mostra agora a transmissão do movimento circular uniforme. Carlos, o que é isso? É possível, gente, que o movimento de uma roda seja transmitido a outro. São as famosas polias ou as rodas dentadas. Eu quero que você preste muita atenção nesse desenho. Primeiro, vamos entender o desenho. Eu estou mostrando para você duas polias. Polias são exatamente essas rodas ligadas através de uma corda ou de um fio. A primeira polia está girando no sentido horário e ela é pequena, tem raio A. A segunda polia está girando, logicamente, no mesmo sentido da primeira, né? Porque o que define o giro é o fio, essa corda aqui, que tem raio RB. Primeira coisa importante, o que é que tem igual nas duas polias? É a velocidade angular ou é a velocidade escalar? Para saber, é só lembrar. Se elas derem o mesmo número de voltas, é a angular, porque estão descrevendo o mesmo ângulo. Então, eu pergunto a vocês, elas estão dando o mesmo número de voltas? Não, né, gente? Quando a pequenininha está aqui e a grande está aqui, essa pequenininha aqui precisa girar mais para poder acompanhar a grande. Ou de uma forma mais simples.
O que define a velocidade de todos os pontos na periferia das rodas é essa corda. Ou seja, a velocidade da corda é a mesma, porque não há derrapamento. Ou seja, a corda, por ter movimento de translação, é velocidade linear. Então, para simplificar, quando as polias são acopladas por uma corda ou uma tocando na outra, elas terão a mesma velocidade linear. Por quê? Porque o que define a velocidade é a corda aqui ou esse contato aqui. Ambos têm que ter a mesma velocidade. Então, se elas têm a mesma velocidade linear, eu vou escrever que a velocidade linear de B é igual à velocidade linear de A. Mas espera aí, o que é velocidade linear? Não é a velocidade angular vezes o raio? Ah, é verdade, Carlos. A velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio. Então, WB vezes RB é igual a WA vezes RA. Mas espera aí, e o que é velocidade angular? Não é 2π vezes a frequência? Então, vai ficar 2π vezes a frequência de B vezes RB é igual a 2π vezes a frequência de A vezes RA. Cortando 2π com 2π, chegamos a um resultado incrível. A frequência de B vezes o raio de B é igual à frequência de A vezes o raio de A. Galera, o que significa isso? Que a frequência e o raio têm uma relação inversamente proporcional. Anote aí. Quando duas grandezas multiplicadas sempre dá o mesmo valor, a relação entre elas é inversamente proporcional. Está multiplicando frequência pelo raio? Ficou igual a frequência vezes o raio? Grandezas multiplicando, dando o mesmo valor, elas têm uma relação inversa. Ou seja, a polia que tiver o menor raio, que é a A, terá maior velocidade angular. Ou seja, girará mais, porque se tem maior velocidade angular, descreve mais ângulos no mesmo tempo. Ok? Então nunca esqueça disso. Quando você tiver movimentos acoplados, polia menor e uma maior, por um fio, ou tocando uma na outra, elas terão a mesma velocidade linear. E a conclusão, a que tiver menor raio terá maior frequência e maior velocidade angular. Com um detalhe na figura de baixo. A A gira no sentido horário, mas a B é obrigada a girar no anti-horário, porque quando a A gira nesse sentido, ela empurra esses pontos que vão girar em sentido contrário. Ok? Então, entendeu? Primeiro tipo de transmissão? Muito bem. E vamos ao exercício, para ver se ficou tudo claro mesmo. Esse exercício é parecido com esse caso aqui, né? Ah, tô vendo, ó. A menor tem maior frequência, não é isso? Então, vamos fazer o exercício maravilhoso. Na ilustração abaixo, a polia A, que tem raio 32 centímetros. Vamos olhar a polia A? Muito bem. E 16 dentes. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 dentes, é verdade. E a polia A, que tem frequência... Aliás, desculpe, a A tem frequência de 15 RPM. E a polia B tem raio 24. Veja que 24 é menor que 32. Então, a polia B tem raio de 24 e tem 12 dentes. Galera, uma curiosidade. O número de dentes é proporcional ao raio. Você não vai usar o número de dentes para fazer a questão, tá? Vai só usar o raio. Mas é importante ver essa proporcionalidade. Olha que legal, ó. Quando o raio de A é 32, tem 16 dentes, a metade. Como o raio de B é 24, tem a metade do número de dentes, 12. Só uma curiosidadezinha, tá? Então, a polia A tem maior raio, a polia B tem menor raio. Ele deu a frequência da polia A, que é 15 RPM. A frequência da polia B. Antes que você faça o cálculo, a B tem raio menor, então ela vai girar mais. Então terá maior frequência, né? Parabéns. Então sempre a menor terá maior frequência, porque tem menor raio. E depois ele pede a velocidade linear das polias. Observe que essa velocidade linear é a mesma, né? Ó, VB igual a VA. Então, vamos começar bem devagarinho. Como é que eu vou encontrar a frequência da polia B? Começamos impondo a teoria.
Eles têm mesma velocidade linear, são iguais. E aí eu começo a desenvolver. WB vezes RB é igual a WA vezes RA. Depois, 2πfB vezes RB é igual a 2πFA vezes RA. Cortando 2π com 2π, chegamos a isso aqui. Oxe, Carlos, mas eu já sabia disso. Não era só fazer direto, não? Que FB vezes RB era igual a FA vezes RA? Sim, é só fazer direto. Mas eu quis mostrar desde o início. Ah, então tá tranquilo demais. Então lá vou eu, ó. Agora é só substituir nessa fórmula aqui, ó. Frequência de B não sei, raio de B 24. Frequência de A 15, raio de A 32. Fiz a continha? FB vezes 24 é igual a 15 vezes 32. 24 FB é igual a 480. Fazendo a continha, FB é 480 por 24, que dá 20 Hz. E aí eu pergunto a você, era de se esperar realmente que a B, por ter raio menor, tenha que girar mais para acompanhar a A? Show de bola. Frequência de B, 20 Hz. E para fazer a velocidade linear das polias, tanto faz pegar a polia A ou a polia B. Por quê, gente? Porque nesse tipo de transmissão, o dente de contato tem a mesma velocidade para não escorregar, linear. Então, para encontrar a velocidade linear, vamos lá. O raio da A, vou escolher a A para fazer isso, tem 32 centímetros, transformei para metro, porque ele quer em metro por segundo, dividi por 100. A frequência da A vou transformar para segundo, porque ele quer por segundo. Como é que transforma de RPM para Hertz? Divido por 60. Vou deixar em forma de fração 1/4. Ainda lembra qual é a fórmula da velocidade linear? 2π vezes a frequência vezes o raio de A. Quem é a frequência de A? 1/4, que é 15 RPM. Quem é o raio de A? 0,32. Fez a conta, a velocidade linear da polia A é 0,16π. E aí eu pergunto a você, se eu tivesse escolhido a polia B, cujo raio é 24 e a frequência é 20, o resultado seria o mesmo? Sim. Se você fizer com a B, eu vou deixar para título de exercício. Se você usar o raio da B, que é 24 centímetros, e usar a frequência da B, que é 20 Hz, e jogar na mesma fórmula, você tem que encontrar o mesmo resultado. Porque nesse tipo de acoplamento, vocês têm a mesma velocidade linear. Evidentemente, se a velocidade linear é a mesma, a menor terá que girar mais, ter maior velocidade angular. Tá bom? Existe um segundo tipo de transmissão que agora, quem vai ser igual são as velocidades angulares. Por quê, cara? Porque agora, gente, existe um eixo que vai girar. Quando esse eixo gira, ele leva consigo todas as polias. Então, explicando melhor, esse eixo aqui está girando pela ação de um motor. Quando ele gira, tanto a polia menor A como a polia maior A, B, tem que acompanhar o giro. Ou seja, se esse eixo girar 5 vezes por segundo, a polia A gira 5 vezes por segundo e a polia B 5 vezes por segundo. Porque o movimento delas é determinado pelo eixo. A rotação do eixo faz com que ambas tenham a mesma rotação. VA e VB são diferentes, porque agora eu tenho velocidades lineares diferentes. Por que as velocidades lineares são diferentes, gente? Vamos discutir isso daqui a pouco. A angular é a mesma, mas a linear é diferente. Vamos ver por quê. As polias giram com a mesma velocidade angular e frequência, por causa do eixo. Então, eu vou dizer que WB é igual a WA. Galera, como é que eu relaciono velocidade angular com escalar? A angular é a escalar pelo raio, né? Se você voltar lá para a fórmula agora há pouco. Então, se é a velocidade escalar pelo raio, vamos lá. As polias de maior raio terão maior velocidade linear. Galera, no exemplo anterior, as grandezas envolvidas, vamos voltar que é importante. As grandezas envolvidas ficaram multiplicando. Elas tinham a relação inversamente proporcional. E quando as grandezas envolvidas ficam dividindo, que é o que acabou de acontecer nessa questão, elas são diretamente proporcional. Então, de novo, multiplicou inversamente, dividiu diretamente. O que significa isso?
A polia de maior raio, que é a B, terá maior velocidade linear. Será que isso tem lógica, Carlos? Tem. Olha só o que eu vou lhe mostrar agora nesse exercício aqui, ó. V é W vezes R. Lembra que a fórmula é essa? Se você tem a mesma velocidade angular, ó, realmente é lógico. Quem tem maior raio terá maior velocidade linear. Então, galera, essa aplicação prática que eu vou mostrar para você é um exemplo que mostra claramente isso. Então, vamos lá. Considere um satélite que gira em torno de uma antena A localizada sobre a superfície terrestre. Então, gente, isso aqui é o nosso planeta Terra e tem uma antena aqui. E essa antena recebe sinais de um satélite, tá bom? Quando o período do satélite é de 24 horas, igual ao da Terra... peraí, então deixa eu ver se eu entendi. O que é o satélite geoestacionário? É aquele, gente, que tem um período igual ao da Terra, o período de rotação. Então, o tempo todo, esse satélite fica apontando para uma antena da Terra. Se não fosse assim, ele perderia o sinal. Então, por que esse exemplo é tão interessante? Porque você pode imaginar que a Terra, o centro da Terra, como aqui, ó, é como se fosse esse eixo aqui, ó. Então, isso aqui é como se fosse a Terra girando com a sua antena e aqui é como se fosse o satélite em torno da Terra com sua velocidade linear. Então, você vê claramente, gente, que eles terão que ter a mesma velocidade angular e frequência. Por quê? Porque eles estão dando, gente, sempre o mesmo número de voltas. Porque senão, um perde o contato com o outro. Então, se eles têm a mesma velocidade angular, eu vou dizer que a velocidade angular do satélite é igual à velocidade angular da antena. Mas me diga, você acha que a velocidade linear, gente, tem a ver com a distância percorrida. A angular é o ângulo. Então, por que eles têm a mesma velocidade angular? Porque eles descrevem o mesmo número de voltas a todo instante. Eles têm o mesmo ângulo. Agora, eles não podem ter a mesma distância percorrida, gente. Observe, enquanto a antena percorre esse comprimento menor, o satélite percorre o comprimento maior. É por este motivo que o satélite S, percorrendo a maior distância que a antena, terá maior velocidade escalar. Então, preste atenção para a gente entender. Em todo exercício de transmissão de movimento circular, quando a velocidade angular for constante, que é esse caso de transmissão no mesmo eixo, eu terei velocidades lineares diferentes. Ou seja, para a mesma velocidade angular, quem tem maior raio terá maior velocidade linear. E para esse outro tipo de transmissão aqui, quando a velocidade linear é a mesma, por causa da corda, do ponto de contato, quem é menor terá maior velocidade angular. Sempre assim. Quando a velocidade escalar for igual, a angular é diferente. Quando a angular for igual, a linear é diferente. Esse exercício que nós vamos fazer na sequência, gente, ilustra com maestria isso agora, tá bom? É um exercício muito interessante falando da bicicleta. Esse assunto sempre caindo, voltando em provas. Então vamos comigo. Em uma bicicleta, a coroa A conecta-se à catraca B através da correia P. Carlos, você pode já mostrar o desenho para mim aí? Gente, olha aí, ó. A, que é onde está o pedal, se conecta a uma coroa traseira B. Muito bem, Carlos. Continua aí, Carlos. Por sua vez, B é ligada à roda traseira R, girando com ela quando o ciclista está pedalando. Então, eu tenho uma coroa A que se conecta a uma catraca B. Então, a coroa A, que é onde está o pedal, se conecta a uma catraca B. E essa catraca é conectada à roda através de um eixo, né? Você sabe que tem um eixozinho aqui, né? Que liga exatamente a catraca à roda. Então, a roda acompanha o movimento da catraca, que é posto em movimento através da coroa A. Muito legal. O que é que ele diz?
O que é que ele quer na realidade? A velocidade escalar do ciclista, quando se imprime uma velocidade angular constante de 3 radianos por segundo, a coroa é. Então, quando ele imprime uma velocidade angular constante lá na coroa, lá no pedal, de 3 radianos por segundo, qual vai ser a velocidade que a bicicleta está tendo no seu movimento? Ele deu o raio de A, que é 30 centímetros, o raio de B, que é 10 centímetros, e o raio da roda, que é 60 centímetros. Vamos fazer a questão bem devagar. Essas são as alternativas. Então, primeira coisa que você tem que observar. Galera, eu quero inicialmente observar a transmissão entre a coroa e a catraca. Esse é o primeiro tipo de transmissão que a gente viu agora há pouco na teoria. Eles são ligadas por uma corda. Então, neste caso, qual é a velocidade que é igual, gente? A linear. Então, eu posso dizer que a velocidade linear da catraca B é igual à velocidade linear da coroa A, porque eles são ligados por uma corrente, fazendo com que tenha a mesma velocidade linear. Como eu já fiz agora há pouco, velocidade linear de B é WB vezes RB e velocidade linear de A é WA vezes RA. Vamos ver se eu tenho todos os dados. Tenho a velocidade angular de A, que é 3 radianos por segundo. Tenho o raio, poderia transformar em metro, só que como está multiplicando e ambos estão em centímetros, vai cortar. Se eu tivesse deixado em metro, cortaria metro com metro. Então, eu posso deixar em centímetro porque está multiplicando, ok? Então, WB vezes RB, que é 10, é igual a WA, que é 3 vezes 30. Ou seja, a velocidade angular BB é 9. Olha para mim, câmera, foca em mim, foca em mim. Galera, B é menor que A. Então, quer dizer que ela vai girar mais, terá maior velocidade angular. E olha que dica interessante. Como o raio dela é 3 vezes menor que a de A, o inverso. Sua velocidade angular será 3 vezes maior. 3 vezes 3, 9. Caramba, Carlos, que interessante. Eu sempre posso fazer essa relação inversa? Sim, sempre pode. Então, não esqueça. A polia que tiver menor raio terá maior velocidade angular. Inversamente, se o raio é 3 vezes menor, 10 em relação a 30, sua velocidade angular é 3 vezes maior. 3 vezes equivale 3 radianos por segundo, daria 9 radianos por segundo. Encontrei a velocidade angular de B. Só que agora vamos fazer que tipo de transmissão existe entre a catraca e a roda. Galera, ligadas pelo mesmo eixo. Isso lembra muito o satélite e a antena. E agora, gente? Quando a catraca B der uma volta, a roda é obrigada a dar uma volta? Quando ela der 2 voltas, a roda é obrigada a dar 2 voltas? Então, o que é que elas têm de igual? A velocidade angular. Então, em outras palavras, a velocidade angular da roda é igual à da catraca, porque elas são ligadas pelo mesmo eixo. É o tipo de transmissão que lembra antena satélite. Então, se elas têm a mesma velocidade angular de R é igual à velocidade angular de B. Como a de B foi 9, a de R vai ser também 9 radianos por segundo. Então, tendo a velocidade angular da roda e o raio, eu consigo achar a velocidade linear com que a bicicleta está se movendo. É só multiplicar a velocidade angular dela vezes o raio. 9 vezes 60, 540 centímetros por segundo. Centímetro porque eu deixei o raio em centímetro. Se eu quiser em metros por segundo, não é só dividir por 3,6 não, pare com isso, cuidado. 1 centímetro tem 100 metros, tem a centésima parte do metro. Ou mais fácil, 540 centímetros é 5,4 metros. Então, a velocidade da bicicleta, porque a velocidade da roda, a linear, é igual à da bicicleta. É de 5,4 metros por segundo. E aí, gostou da nossa aula? Então, vamos agora para a nossa aula 11, a continuação do movimento circular.